Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 1 João capítulo 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. João capítulo 5, dos versos 18 a 21, diz o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Até aqui até o versículo 21, final do capítulo 5, né? Encerrando aí a primeira carta de João, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Tu és aquele que era, que é e que será eternamente. O Senhor é santo, o Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor é eterno, o Senhor é perfeito. Não há nenhum outro que seja como o Senhor é o Deus verdadeiro. Como lemos aqui na palavra hoje, o Senhor é verdadeiro. O Senhor é justo, o Senhor é longânimo, o Senhor é o nosso Deus de amor. E por tudo isso, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. E peço, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós somos falhos, nós erramos, nós constantemente falhamos, Senhor. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos, Pai, a melhorar. Ajuda-nos a viver para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por mais esse dia. Te agradeço por mais essa semana aí que tivemos. Em nome de Jesus, abençoa-nos hoje, guarda-nos hoje. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e não nos deixe cair em tentação, como eu oro todos os dias. Oro também para que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas para hoje, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Traz cura para aqueles que necessitam hoje. Abre portas de emprego, derrama Tua provisão. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, cuida de nós, porque distantes do Senhor, sem o Teu cuidado, nós nada somos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Galera, como eu falei, finalzinho do capítulo 5 aqui, né? Finalzinho da primeira carta de João. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Se você puder, entra na nossa comunidade do Telegram. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter lá embaixo na página um banner para você comprar o livro. É só rolar a página para baixo, vai ter o bannerzinho lá. João, aqui nesse finalzinho da carta, parece, eu já comentei isso, eu acho, né? Parece que ele estava correndo, que ele queria terminar logo, deveria ter alguma coisa para fazer, porque ele começou a condensar alguns assuntos de maneira mais breve do que ele o fez anteriormente. Apesar dele ter voltado em alguns assuntos aqui, né? Aqui mais para o final da carta, ele vem falando sobre o pecado que é para a morte, e faz essa distinção, a gente falou um pouquinho disso ontem, né? O pecado que é para a morte, uma das interpretações possíveis, além da que a gente colocou ontem, é aquele pecado que a pessoa não quer se arrepender, né? Aquele pecado que a pessoa está vivendo. Por quê? Porque a gente pode entender isso aqui, né? Ele diz o seguinte, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. O maligno não o atinge. Ou seja, não vive em pecado, não vive pecando. Então, uma das interpretações possíveis é aquela pessoa, esse pecado para a morte, aquela pessoa que peca, ela está viciada, ela não consegue parar, ela não consegue se livrar, ela nem quer se livrar, ela não quer se arrepender. Essa é uma das interpretações possíveis. Estou falando isso hoje porque ontem conversei sobre isso com a célula. É uma das interpretações possíveis. Mas o que eu quero focar aqui hoje, ele diz o seguinte, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, Deus o protege e o maligno não o atinge. Galera, nós não somos atingidos pelo maligno. Se nós permanecermos em Deus, ele falou isso, né? João falou isso na carta. Se nós perseverarmos, se nós obedecermos,
se nós estivermos em Cristo, se o Espírito Santo habitar em nós, se nós estivermos fazendo aquilo que João orientou na carta dele, que é obedecer ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso irmão, sem novidade, né? O maligno não nos atinge. Mas André, tô passando por uma situação tão difícil. Eu tô aqui, eu tô fazendo tudo certo, eu acho. E eu tô numa situação tão complicada. Será que não fui atingido aí? Não tem resposta certa para essa pergunta? Mas a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que a gente sempre tem que fazer um autoexame, né, galera? Será que a gente tá andando tão certo assim mesmo? Normalmente a gente não tá. Normalmente a gente tá aí fazendo alguma coisa de errado, e um pecado aqui, outro ali, e a gente precisa se arrepender verdadeiramente e mudar de vida. Mas pode ser que sim, você esteja só naquela situação que nós chamamos daquele pecado que é um acidente, que acontece e não deveria ter acontecido, e não acontece sempre, muito raro. Pode ser que você esteja nessa situação, né? E mesmo assim você está passando por problemas, por dificuldades. Como que essa palavra se aplica para você? Então outra coisa que a gente tem que avaliar, galera, é que muitas vezes a gente mesmo se coloca nas situações de dificuldade, né? Tem alguns casos bem próximos de pessoas que não precisariam se colocar numa situação de dificuldade, elas se colocam. Elas procuram aquilo. E não é que é um caso de pecado, é um caso de decisões que nós tomamos que são ruins. Então, essa palavra continua se aplicando? Claro que continua, galera, claro. E ainda tem um terceiro caso, né? Que você pode estar passando por um problema porque Deus está forjando o seu caráter, como a gente falou recentemente, né? Provando a sua fé, fazendo com que sua fé fique mais forte, mais firme. Então existem vários motivos para a gente passar por dificuldades e esse texto continua sendo verdadeiro. O texto diz, o maligno não atinge. Muitas vezes não é o maligno nos atingindo, pode ser uma situação que a gente mesmo se colocou, pode ser uma questão que Deus está usando, uma dificuldade para forjar o nosso caráter, para trabalhar em nós. Então o texto continua sendo verdadeiro, galera. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão firmes, que estão obedecendo aos mandamentos, que estão no Espírito, que se movem no Espírito Santo, o maligno não nos atinge. Olha que texto maravilhoso, que conforto que a gente tem. E daí com isso a gente sabe que as dificuldades que a gente está passando, Deus está usando aquilo para trabalhar nas nossas vidas. Ou alguma coisa que a gente mesmo procurou, né? Então a gente sabe que não é uma obra do maligno, mas a gente pode aproveitar aquele momento e, como dizia irmão Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus. Estou passando pela prova, estou dando glória a Deus, porque eu sei que Deus está usando isso que está acontecendo na minha vida para trabalhar em mim, para que eu saia daqui mais forte, para que eu saia dessa situação com uma fé mais firme. Então o maligno não nos atinge, galera. Isso não significa que nós não teremos problemas, isso não significa que nós não teremos dificuldades, isso não significa que nós não tomaremos decisões ruins. Não significa. Mas significa sim que o maligno não nos atinge, que Deus nos protege e que Deus usa essas situações complicadas pelas quais a gente passa para trabalhar em nós. E daí ele fala sobre, no versículo 21, né? Filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, a frase final dele aqui é: filhinhos, tenham Deus como primeiro nas suas vidas, não adorem outros deuses. E isso pode se aplicar muito, muito, né, galera, em várias áreas. Deus deve ser o centro das nossas vidas. Nada pode estar acima de Deus. Não podemos criar falsos deuses para nós. E daí você coloca aqui o que você quiser, né? Pode ser um hobby, pode ser algo que você faz, pode ser qualquer coisa. Nada deve estar acima de Deus, galera. Deus é o centro das nossas vidas, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, e sem ele nós estamos nas garras do maligno. Por isso vivemos uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida dando um bom testemunho, amando a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.